Bem, vamos voltar a falar do Atlético, que está com a lista enorme de jogadores convocados por várias seleções aí do continente sul-americano, hein, Vincenzo Dalicani? É isso, Linhares. O Atlético é o time que mais tem jogadores convocados para a disputa das eliminatórias em todo o futebol brasileiro. Com a confirmação do Canóbio na seleção uruguaia do Marcelo Bielsa, o Furacão chegou a 5 jogadores nas seleções principais e ainda tem Vitor Roque e Mikael na seleção olímpica do Brasil para a disputa também da preparação e vão jogar amistosos para preparação aí para o pré-olímpico do início do ano que vem. Então, o Atlético tem, além do Canóbio, Bruno Zapelli e Lucas Esquivel na seleção principal argentina, Arturo Vidal na seleção principal chilena, Fernando Nava, jogador do Sub-20 do Atlético, é reserva no Sub-20 do Atlético, inclusive, na seleção boliviana, e o Vitor Roque e o Mikael na seleção olímpica brasileira. O Eduardo Bento estaria entre esses jogadores, seriam 8 jogadores, o Atlético aumentaria ainda mais a vantagem, mas ele foi desconvocado pela lesão no músculo posterior da coxa. Então não foi convocado, mas o Atlético, na teoria, aí, teria 8 jogadores convocados para a disputa aí dessa data FIFA. O Furacão é o líder no país nesse quesito, fica à frente do Santos e do Palmeiras, que tem 4 jogadores convocados para as seleções principais, e do Internacional e do Fluminense, que tem 3 representantes cada um. Essa atual data FIFA começou nessa segunda-feira, termina aí no dia 12 de setembro, e o Atlético enfrenta o Flamengo no dia 13. O Canóbio, o Vidal e o Fernando Nava já se apresentaram às suas seleções, já estão treinando. O Bruno Zapelli e o Esquivel são esperados em Buenos Aires hoje ainda, chegarão muito provavelmente aí juntos do Lionel Messi, que também se apresenta hoje. E aí o Vitor Roque e o Mikael também já viajaram para o Marrocos para fazerem 2 amistosos aí contra o Marrocos. Então o Atlético tem uma agenda, não tem jogo nessa semana, mas tem uma agenda aí de jogos para o torcedor acompanhar os destaques do Furacão nas eliminatórias sul-americanas. Então o Uruguai do Canóbio, por exemplo, enfrenta o Chile do Arturo Vidal nesta sexta-feira, dia 8, aí, às 8 da noite. O Uruguai do Canóbio também vai enfrentar o Equador na terça-feira que vem, dia 12, às 6 horas da tarde. O Bruno Zapelli e o Lucas Esquivel da Argentina enfrentam o Equador nesta quarta-feira, dia 7, amanhã, no caso, e às 9 da noite, e enfrentam aí a Bolívia na outra terça-feira, a Bolívia do Fernando Nava, no dia 12, terça-feira, às 5 horas da tarde. O Vidal, então, enfrenta o Uruguai do Canóbio nesta quinta-feira, como eu falei, e também enfrenta a Colômbia na outra terça-feira, às 10h30 da noite, pela seleção chilena. E aí o Fernando Nava vai enfrentar o Brasil nesta quinta-feira, dia 8, às 9h45 da noite, e enfrenta a Argentina na outra terça-feira, no dia 12, aí, às 5 horas da tarde. Então, uma agenda aí dos jogadores do Furacão nessas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Wesley Carvalho provavelmente não vai contar com a maioria deles para enfrentar o Flamengo na semana que vem, ainda na outra quarta-feira, no dia 13. O Bruno Zapelli e o Lucas Esquivel têm chances até de poderem ser utilizados, eles estarão treinando aí com a seleção olímpica também, podem até não serem relacionados para a partida contra a Bolívia, e se estiverem em Buenos Aires talvez tenham condições de jogar contra o Flamengo, mas o resto é muito improvável que joguem, porque jogam de verdade nas seleções dele, tem chances nas seleções deles, o Vidal, o Canóbio e o Fernando Nava. O Fernando Nava não preocupa, né? O Fernando Nava é do Sub-20, mas o Vidal e o Canóbio têm chances nas seleções deles e muito provavelmente perdem a partida contra o Flamengo no dia 13 pela próxima rodada do Brasileirão. Muito bom, então tá aí, né? O Atlético tem essa lista enorme aí de jogadores convocados para várias seleções aí do continente, né? Tinha o Bento na seleção brasileira, que infelizmente foi cortado por uma lesão, mas vai ter outras oportunidades no futuro, aí vai aumentar de novo essa lista. Acho que o Bento é o primeiro da lista, né? Sim. Até porque o terceiro goleiro, ele não impacta muita coisa, né? E nesse momento o Bento é considerado o terceiro, né? Porque o Lucas Perry não vai chegar lá e jogar e ganhar, né? A moral toda para virar titular da seleção brasileira ou para ganhar do Bento, provavelmente, essa convocação. Então, a tendência, ainda mais em eliminatórias em que há um terceiro goleiro, é rodar um pouco, né? Então o Bento provavelmente vai na próxima convocação. E é bastante... Eu acho que o Lucas Perry vai fazer parte do próximo ciclo junto com o Bento. Junto com o Bento, provavelmente. Acho que eles vão ser os dois e talvez um cara mais experiente aí, Ederson, por exemplo, né? Que ainda... Ederson ou Alisson, né? Um dos dois. Não sei, se terminar o ciclo do Alisson, né? O Ederson pode naturalmente passar a ser o titular. Eles são pouca idade de diferença, né? Eles têm um ano de diferença só, né? O Alisson é 9'2", o Ederson é 9'3".
2. Né? Então a diferença é pouca para um goleiro, né? Acho que ainda para 2026 é tranquilo, eu creio. Isso, né? Eu penso em 2030. 2030, sim. Já estou propondo isso já para 2030, né? Acho que vai ser Ederson e Alisson em 2026 e mais um que vai ser o Bento, Lucas Perry. Eles vão brigar aí, né, por essa posição aí de terceiro goleiro para ser do próximo ciclo, né? Daí talvez Ederson ou Alisson, não sei quem vai ser o treinador para o próximo ciclo, se vai ser mesmo o Ancelotti e tal, né? E aí pode ter outra cabeça também. Claro, com toda certeza, mas eu acho que o Bento não vai perder essa vaga dele na seleção nesse momento, aí, né? Não. Acho que a lesão acontece, não é por isso que ele vai ser carta fora do baralho, ele vai ser convocado naturalmente na próxima convocação, né? E o Atlético empilhando convocações, isso é muito legal, né? Dá muita moral pro clube também, né? Mostra como está sendo sério e importante o trabalho que o Atlético tem feito em todas essas situações por conta de tantos jogadores que estão indo para suas seleções. Isso tem sido muito importante. E ao que tudo indica, né? Conforme as movimentações. Olha, o Adilson Batista chegou causando quebrando aqui já, tudo. gente. Quebrando tudo mesmo. Adilson Batista já está aqui no nosso estúdio, daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele. Não, o que eu ia falar, que é o que tudo indica, até pelas movimentações de mercado e as propostas que o Atlético teve, eu acho que o ano que vem o Bento estará jogando na Europa. E isso devidamente aumenta, é claro, a visibilidade do jogador para ir para a seleção brasileira. Não que no Atlético não aconteça, pelo contrário, né? O Atlético é o clube do Brasil que mais tem jogadores convocados. Mas jogando na Europa, clim, né? E até é uma vontade do Bento, né? Ele já manifestou isso, né? Meio-dia e 53. Já deveria ter ido, né?